Senhor presidente, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, colega na Câmara dos Deputados por vários mandatos também, senhores telespectadores que nos assistem no Brasil inteiro e no mundo, neste momento, ouvintes da Rádio Senado, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostaria aqui, rapidamente, no início desse meu discurso, falar sobre alguns temas que diz respeito ao meu Estado, que são importantes e fundamentais para a vida da população de Roraima e, obviamente, da inserção do Estado de Roraima no cenário dos Estados brasileiros, da Federação Brasileira. Primeiro, com relação à questão da migração venezuelana, que cada dia mais ela se avoluma e assusta a população do nosso Estado, porque ali tira a oportunidade dos brasileiros, cria um clima de insegurança da nossa população, além do que, pelo lado humanitário, nós vemos as dificuldades que esses venezuelanos, tangidos pela sorte, pela necessidade, pela crise política na Venezuela, eles vivem hoje mergulhados. E é necessário que o governo, através de uma ação coordenada, possa definitivamente encontrar um caminho que nós estamos sugerindo há quase um ano. Ou seja, a criação de um campo único de refugiados para que ali eles fiquem com todos os benefícios que são necessários ao ser humano, mas que não prevaleça, não continue prevalecendo a questão dos abrigos, que hoje estão espalhados por toda a capital do nosso Estado e que, obviamente, facilita vários delitos, facilita, inclusive, problemas com a própria sociedade brasileira, em atos criminosos, muitas vezes, causados por venezuelanos. E eu gostaria apenas para ratificar essa informação, dizer que só no presídio do nosso Estado, que tem, na penitenciária agrícola do nosso Estado, que tem em torno de 1.400 presidiários, 300 são venezuelanos. Ou seja, então, só isto já justifica essa nossa posição aqui de criar um campo de refugiados e ali eles ficassem, como é no mundo inteiro, ficassem ali abrigados, afastados da população e para que não perambulassem e não ocupassem espaços indevidos na nossa capital, Boa Vista, e também no estado de Roraima. Outro tema que é importante e nós estamos acompanhando quase que diariamente junto ao Ministério das Minas e Energia é aquele compromisso que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez conosco, com o Estado, com a população de Roraima e, por que não dizer, da Amazônia, porque toda ela tem uma importância vital, até porque a energia de Tucuruí, ela vem do Pará, ela passa pelo Amazonas e ela tem que adentrar o estado de Roraima para abastecer definitivamente com segurança a nossa população. Estamos aguardando, a população está aguardando, nós aqui, parlamentares, senadores e deputados, estamos aguardando. Eu, na condição de vice-líder do governo, tenho cobrado sistematicamente uma definição por parte do Ministério das Minas e Energias, que está conduzindo muito bem o problema, obviamente, mas nós queremos pressa, celeridade, para que, ao iniciar a construção dessa obra a partir de Manaus, numa derivação do União que vem para o Amazonas, nós possamos efetivamente ter a certeza que a energia de qualidade chegará ao nosso estado, o último estado da Federação Brasileira que ainda não é servido pelo Sistema Nacional de Energia. Também outro ponto que a gente vem se batendo, conversamos com a área militar, conversamos com o Conselho de Defesa, conversamos com o Exército, conversamos com a Casa Civil, com todos os instrumentos de governo que vem se arrastando há décadas e há décadas. É a questão daquela corrente lá no Jundiá, uma corrente que significa dizer uma prisão da população de Roraima, porque ela só abre às 6 da manhã e às 6 horas da tarde ela fecha, senador
Paulo Rocha. E aí ninguém pode passar a população, na verdade, que vem do Amazonas para o Estado, ou que vai do Estado resolver seus problemas no Amazonas, ou brasileiros de todos os lugares, ou turistas de todos os lugares do mundo, não podem passar naquela reserva de 135 quilômetros, porque realmente ali tem uma comunidade dos índios Vaimiris Atuaris, e que eu não sei por que cargas d'água, ainda, na verdade, não foi aberta, apesar da pressão, a insistência e a legitimidade da reclamação, sim, da população de Roraima, impedir a retirada daquela corrente. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós vamos, na verdade, conseguir retirar essa corrente, porque ela em nada afeta a vida da população indígena que ali reside. Também com relação à questão dos madeireiros, nós temos na região sul do estado, onde está a maior concentração de indústrias e principalmente de serrarias, que trabalham, a maioria deles dentro da legalidade, né? Lógico que nós não estamos defendendo os ilegais, que esses aí, na verdade, têm que pagar o preço da lei, mas que haja uma definição urgente por parte do IBAMA, do ICMBio e da Polícia Federal, que tem criado problemas seríssimos para os nossos madeireiros lá em Manaus, quando trata-se de iniciar o processo de exportação. Ali tem mais de 150 contêineres apreendidos por questões que são as mais variadas possível. Então, o que nós queremos, estamos cobrando e exigindo é que aqueles que onde prevalece todas as normas, onde todo o rigor das exigências legais sejam realmente liberados para que aqueles geradores de emprego, para que aqueles pequenos empresários, porque não são grandes madeireiras que nós temos no estado, mas que eles possam, na verdade, continuar gerando emprego, continuar gerando renda e dando mais segurança aos seus negócios, às suas empresas. Com relação à questão dos garimpos também, eu gostaria de dizer que houve um movimento, um fechamento da estrada BR-174 no nosso estado. Os garimpeiros foram convocados pelo Ministério das Minas e Energia para participarem de uma reunião, inclusive sem a presença dos parlamentares, até porque quem vota são os deputados, quem vota são os senadores, quem representa os estados são os políticos, e ponto final. E aí houve um acordo, eles foram ouvidos, lá ninguém sabe realmente com detalhe o que aconteceu. Obviamente que a gente sabe da boa vontade do Ministério das Minas e Energia, nós sabemos efetivamente que o ministro Bento Albuquerque tem esse compromisso cívico, ele obviamente segue rigorosamente as normas legais, mas eu acho que era importante pelo menos um deputado e um senador terem sido convidados para participar dessa reunião, que obviamente ela no segundo momento ia ser exposta para todo o estado, para toda a Amazônia e para todo o Brasil. A questão fundiária, o governador do estado, Antônio Denário, já avançou muito, os outros governos também avançaram muito, mas nós esperamos esta semana que, através da Casa Civil, através da Secretaria de Governo, nós possamos encontrar o horário para que o presidente, e o dia para que o presidente Jair Bolsonaro receba o governador, os deputados federais e os senadores, os 8 deputados federais, os 3 senadores e o governador do estado, para que possam ultimar as providências para agilizar o repasse das terras da União para o estado. Até porque a população de Roraima mora no estado, ela não mora em Brasília. E como tem dito o governo, mais Brasil e menos Brasília. Então, que essas decisões de Brasília, elas saiam logo aqui da seara de Brasília e vão para os estados, para que os governadores, a população, os produtores rurais, os empresários possam ter realmente condições de, com título definitivo na sua mão, defender a sua empresa, defender a sua propriedade, defender o seu lote, fazer os investimentos que o estado precisa para se desenvolver. A questão do IBAMA também é outra questão grave que nós passamos. Aliás, o Brasil inteiro passa uma questão gravíssima pelo radicalismo do IBAMA, pelo impedimento, na maioria das vezes, de ações que possam promover o desenvolvimento desse país gigantesco que é o Brasil. É tão grande o Brasil que tem uma comunidade indígena, tem uma população indígena, que são os Yanomami no nosso estado, que tem 9.500.000 hectares, que tem somente 9.500.000 hectares de área,
que ali vivem apenas 15 mil indígenas. Então vocês imaginem realmente esse país como é gigantesco. Eu costumo até dizer, minha gente, meu caro presidente, agora presidindo a sessão, senador Messias Jesus, que nós vivemos praticamente a maldição da abundância. Porque tudo no Brasil é gigante, as questões minerais, os minerais são abundantes, a nossa biodiversidade é fantástica, a nossa água doce representa praticamente mais de 20% de toda a água doce do planeta. Então, o nosso país ele é riquíssimo e precisa sair dessas amarras para que possa efetivamente dar à população brasileira aquilo que ela precisa, e nós entendemos que não pode as instituições públicas como o IBAMA criar tantos problemas para que realmente o trabalhador brasileiro possa trabalhar, produzir e viver. Então, são questões fundamentais, são questões que são importantíssimas para a vida do nosso Estado. O Estado de Roraima, que está no hemisfério norte, a maioria da população brasileira não sabe. Praticamente 2/3, Paulo Rocha, senador Paulo Rocha, do nosso Estado está no hemisfério norte. Até os regimes de plantio e colheita são diferentes do resto do Brasil, porque estamos acima da linha do Equador. E, obviamente, ainda prevalecem dificuldades enormes, dificuldades que muitas vezes impedem um desenvolvimento mais forte, mais robusto para melhorar a vida das pessoas do nosso Estado. Então, são questões que eu deixaria aqui registradas, não posso, na verdade, me omitir. Aliás, vou até concluir falando sobre a ligação entre o Brasil, através de Roraima, e a República Cooperativa da Guiana, não é que temos apenas 700 quilômetros de distância entre a nossa capital, Boa Vista, e Georgetown, já no Atlântico. Ou seja, é uma localização geográfica fantástica, geopolítica importante, em que, na medida em que esse envolvimento, esse relacionamento se expandir com a República Cooperativista da Guiana, venha se ampliar, nós haveremos de ter, na verdade, um parceiro estratégico, porque é importante, e hoje até, a Guiana hoje está numa situação ímpar, deverá ser a próxima Dubai, do mundo. Só agora descobriram em poucos poços, 5 poços de petróleo, 5 bilhões e 500 milhões de barris de petróleo. Ali já está a ExxonMobil, ali já estão empresas chinesas que começarão a exploração ainda até o final deste ano, e obviamente isso, pela localização, vai ser no processo de irrigação natural da economia, muito importante para o Estado de Roraima. Portanto, era esse registro que eu gostaria de fazer aqui nesta tarde de segunda-feira, dizer que a semana começa prometendo muito aqui desta casa, que é a Casa da República, aqui é a Casa da Federação, onde todos os deputados, todos os senadores precisam aqui nesta casa, e os deputados lá na Câmara, precisamos nos irmanarmos no sentido, senhor presidente, de transformar a vida desse país, evitar esses confrontos desnecessários, de um presidente que governou por 8 anos, de mais seu partido, mais 8 anos, e quase 8 anos, e as conversas, os fuxicos, as intrigas, elas se multiplicam como se, na verdade, aqui não se tivesse tanta coisa para fazer, esse país não tivesse tanta coisa para fazer, para que possa, na verdade, oferecer melhor desenvolvimento, melhores condições de vida à população brasileira. Então, era esse o recado que eu gostaria de deixar aqui. Gostaria de dizer que o importante, no meu sentimento, é que haja unidade no essencial, ou seja, que todos nós, diferentes das matizes partidárias, possamos nos afunilar no sentido de levar o melhor para o país. Cada um, à luz da sua consciência, mas acima de tudo do interesse nacional, possamos nos irmanar no sentido de trazer o melhor para o nosso país. Então era isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Senador Chico.